Nem o Arrascaeta foi poupado, muitas cobranças, fora Tite, protestos, tudo isso a poucas horas do Flamengo enfrentar o Corinthians. E vai ser o reencontro do Tite com o Corinthians num Maracanã que pode se transformar de acordo com o resultado. Zé Elias, como é que é chegar naquele... Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo sobre o nosso Mengão. Nesse sábado às 4 horas da tarde vai ter o confronto entre Flamengo e Corinthians, né? O confronto das duas maiores torcidas do Brasil. Vai ter o reencontro de Tite com o Corinthians, né? Onde ele é ídolo lá. Já no Flamengo nem tanto, podemos dizer isso, né? Também teve protesto hoje e vai ter protesto no dia do jogo, né? Que a situação do Tite no Flamengo está delicado demais. E será que um tropeço do Flamengo para o Corinthians, ou até o empate, poderia acelerar a demissão de Tite no Flamengo? Porque a situação está delicada, hein? Os jogadores chegando no CT para poder realizar o treinamento. Cebolinha, Matias Vinha, Arrascaeta e De La Cruz foram todos pegos aí no protesto aí, parado pelos torcedores do Flamengo e protestando contra esses jogadores aí, né? Pedindo empenho, força de vontade, correr mais, fazer o Flamengo jogar bola, porque tá difícil, né? Tá difícil. Então, caso o Flamengo tropece contra o Corinthians, na tua opinião, será que o Tite será demitido ou não, né? Deixa tua opinião, é isso aí. E vambora para mais um debate, galera. Imagens de hoje pela manhã na chegada dos jogadores do Flamengo para o treinamento. Nem o Arrascaeta foi poupado, muitas cobranças, fora Tite, protestos, tudo isso a poucas horas do Flamengo enfrentar o Corinthians. E vai ser o reencontro do Tite com o Corinthians num Maracanã que pode se transformar de acordo com o resultado. Zé Elias, como é que é chegar naquele bom dia gostoso para treinar e ter essa situação? Porque eu imagino quanto deve ser... Você não estava no ônibus, né, da Imigrantes, né? Não. Quanto deve ser... Boa tarde. A emboscada? É fora boa de tarde, controle, boa tarde, né? Joãozinho, boa tarde, Birner, Bubu, boa tarde... boa tarde a Eu vou relatar, Birner, para você o que meu querido amigo Rincon, que está lá no céu, né, num lugar melhor que nós aqui, com certeza. Ele falou o seguinte, assim, foi a primeira vez que eu tive medo de morrer. Nessa que eu citei. Na emboscada subindo, né? Sim. O Sérgio Imigrantes, eu não lembro. Isso, né? Ele falou, foi a primeira vez que eu tive medo de morrer, porque realmente foi uma coisa... Quem não sabe, pararam o ônibus do Corinthians, a torcida. E foi coisa assim, absurda. Foi muito pesado o que fizeram. Bom, chegando ali, você já chega já na adrenalina, né? Você já chega cheio de vontade para treinar, para correr, para fazer... Nunca é bom você chegar dessa forma no seu treinamento para exercer o seu trabalho. Eu acho que todos os protestos eles são válidos, desde que não tenha violência, desde que não tenha agressão. Esse tipo de situação aí, eu acho que não é legal. Porque atrapalha mais do que ajuda, Zé? Atrapalha, eu acho que atrapalha. Tem assim, Edu, cada jogador tem a sua forma de reagir a determinadas situações. Tem jogador que usa isso daí para entrar no campo e falar assim, eu vou calar a boca dos torcedores porque vieram pegar no meu pé, vieram me xingar e tal. E tem jogadores que falam, pô, os caras estão aí, pô, se a gente precisa jogar bem, se a gente não jogar, vai voltar, eles vão voltar, vai ter problema, vamos ter que sair do Maracanã escoltados e tal. Então cada um reage de uma forma. O importante é que assim, como os líderes da equipe irão lidar com isso dentro do vestiário. Como é que eles vão identificar quem sentiu mais, quem sentiu menos na hora do treinamento, na hora do jogo, porque provavelmente esse é um protesto. Durante o jogo, alguns jogadores serão vaiados, né, serão xingados. Então aí você tem que ter ali as suas lideranças bem atentas para qualquer coisa que aconteça, essa liderança já encosta, já chega, já conversa para tentar minimizar os prejuízos causados por esse tipo de protesto. Como eu falei, particularmente, eu acho que o jogador de futebol está indo lá trabalhar, ele não está indo brincar, o jogador de futebol está indo lá exercer a sua profissão, o jogador de futebol é pai de família, né? Eu não vejo, por exemplo,
normalmente, né? Quem sai... Se a diretoria estiver insatisfeita, pode mandar embora, pagar a rescisão e... entendeu? Assim, então, assim, eu particularmente não acho legal isso. Eu acho que existem várias formas hoje de se protestar e fazer um protesto pesado, né? Você tem as redes sociais, você tem o estádio, principalmente hoje, que tem uma força muito grande pela repercussão que se dá. Antigamente você tinha um jornal, 2 jornais, né? Você tinha alguns veículos de comunicação, então você ficava meio restrito a determinadas coisas, a determinados espaços. Hoje, com a globalização de informações, com a internet, com a capacidade das redes sociais em atingir determinados objetivos, uma manifestação numa rede social é muito mais forte do que isso daí, talvez. Faz sentido. Né? Então, assim, você tem várias formas de protestar sem gerar violência. Porque eu pergunto, e se um jogador sai do carro? Porque existem jogadores que, eu tenho certeza, tem alguns jogadores na minha época que gostariam de sair do carro. Tem um vídeo do Renato, porta-lupe na porta do lá Olímpico, atrás, lá atrás, década de 80. Então, assim, ele desce do carro, os caras param e começam, Renato. E aí, o que poderia acontecer? Entendeu? Eu acho que são determinadas situações que poderiam ser evitadas e, como eu falei, os torcedores ou as torcidas organizadas, elas têm um poder muito grande e uma responsabilidade também muito grande. Porque se o time perde, se o time vai mal, a responsabilidade é deles também nesse sentido de pressão, de jogar pressão em cima, além do que é o normal. Porque quando você joga, porque as pessoas não interpretem mal o que eu falei agora em relação a jogar uma pressão maior. Porque quando você joga no Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, Cruzeiro, esses times de massa, né, perdoa aí se eu não falei, mas nós sabemos quais são, e o peso da torcida é muito grande, naturalmente o cara já sente a pressão. Naturalmente o cara já sente, pô, será que se eu errar aqui vão vaiar? Nesses momentos, os jogadores já sabem também, já estão acostumados, já sentem esse tipo de situação. Quando você começa a pegar de mira, né, ó, eu vou no bubu, sai, bubu. É o Pedro Ivo que fica... Não. Ele não tá aqui pra se defender. Pior ainda pra mim, né? Porque Você eu tá falando isso, debato com ele, eu faço. Por exemplo, ele já está sentindo a pressão do jogo. Porque você dá para ver nitidamente que os jogadores do Flamengo eles estão sentindo, que eles querem fazer as coisas, então tomadas de decisões erradas, antecipadas. E aí você joga uma pressão a mais, entendeu? É difícil. Eu não sei se, sabe aquela zica reversa, que nem o Bubu fala, brinca? Não sei, talvez uma reunião com tranquilidade, chamar no canto e falar assim, vem cá, olha, nós estamos aqui, estamos te apoiando vocês, nós contamos com vocês, eu quero que vocês saibam, olha, esse aqui é o sacrifício que nós estamos fazendo. Sacrifício no bom sentido, né? A gente pegou o ônibus, foi até, sei lá, o Equador, nós fomos até Colômbia e tal, para apoiar vocês, para estar ao lado de vocês, ou seja, vocês têm que ter essa responsabilidade, vocês precisam saber o que nós também deixamos para trás, para poder acompanhar vocês e dar o suporte. Porque existe essa troca. Não adianta também falar, torcedor também faz sacrifício, como o jogador faz sacrifício. Todos, de certa forma, abrem mão de algumas coisas. Né? E eu acho que isso, às vezes, dá uma responsabilidade muito maior do que uma pressão como essa. Porque o cara ser xingado, joga bem, o cara está acostumado. Está acostumado, na porta do entendeu? CT O problema ali, sabe qual é? É o medo de violência. Não é ser xingado. É a forma hostil em cima do carro. É o medo da violência, não é você ser xingado. Porque o xingado, quantas vezes você vai nos estádios e eles não são xingados assim? O problema é o medo da violência. Não é o xingamento em si, é o medo da violência, o medo do que pode acontecer. Um carro quebrado, alguma coisa arremessada dentro do carro. Esse é o que gera atenção para o jogador, não o xingamento. Por isso que eu acho que uma manifestação num estádio, em redes sociais, você tem uma pressão e gera um volume muito maior de pressão e de repercussão. Você baixaria o vidro ou não? Não, e tem Você que abaixar. baixaria o vidro? Tem que abaixar o vidro? Não, e abaixa ali porque ele tá tentando controlar a situação. Se o cara passa com o vidro fechado, eu já fiz muito protesto assim, aí é pior. Eu acho que o jogador, o cara nem tá dando atenção. Agora, ô Bubu, você chegou aqui, engraçado, você foi ao banheiro umas 5 vezes pra ter de lavar a mão. Não foi você que fez a faixa fora Tite, não, né? Você não pichou ali, né? Não, mas foi você que tava cantando Madonna no camarim? Era você? Né? Porque eu tava ouvindo Madonna, o pessoal falava, o Bubu gosta de Madonna, eu gostava, mas não era eu que tava cantando Madonna no camarim, era você? Canta porque a Madonna, ela merece essa homenagem, assim como todos os astros da música. Mas, muito essa homenagem. Fora Tite, você viu lá que o Zé falou de dirigir, parece que o alvo tá, a mira tá no Tite. Então, eu vou gostar muito de falar sobre isso. Boa tarde pra você, Edu, boa tarde, Bina, diferenciados, sempre ao meu lado, estamos sempre juntos, na alegria e na tristeza. Senhor. Zé, Johnny,
Muito boa a música nova, hein? Opa! Obrigado. Eu vi um trechozinho ali, a banda Gangue do, Saiu hoje, hein, do turma? Johnny. Música nova hoje. Cara, rock, Dá um pitaquinho. vocal, Vivo? Não, vocal poderoso. No final do Eu final. nunca tinha escutado ele no vocal. No final, Vocal no final do poderoso. agressivo. Diminui o fogo da panela. Não, eu gostei panela do Tite, porque assim, ele na seleção como técnico foi acusado muitas vezes de ter uma panela, né? De ter os Toda hora, preferidos ali e tal, né? Na seleção, Eu né? não gosto muito de Mas esse panela. não é panela, panela Eu no entendo caso que de panela fritura. tem vários Não me ambientes. derem a palavra. Ou é a panela de pressão, né? Tem a panela no pressão, F90, tem uma panela no ESPN-FC, tem a panela no Linha de Passe, tem panela aí pra tudo que é lugar. Todo lugar tem Por uma que o senhor panela. apontou pra mim? Hã? Por que o senhor apontou Porque pra você mim? pertence. Não, eu perguntei, panela de Linha de Passe, falei e tal. F90 e tal. Tem a sua panela no resenha. Tanto é que você tem uma caneca e eu não tenho, né? A minha caneca vale E a lembrar. panela do Tite? Tá esquentando e vai esquentar, porque é o seguinte. Eu vou passar pano aqui pra diretoria do Flamengo. Ah, não é possível. Eu vou passar Não é pano. possível. Porque é o seguinte, vamos voltar um ano no tempo? Não é possível. Flamengo vai lá e ganha Libertadores e Copa do Brasil com o Dorival. Aí a diretoria soberba vai lá, não está satisfeita e demite o Dorival e contrata o técnico que tinha saído do Corinthians com fama de mentiroso, né? E tinha perdido a final para justamente então, ali foi o Flamengo. um erro. Na Copa do Brasil. Muito do fracasso do Flamengo no ano passado, 2023, começou com um erro Da diretoria. crasso da diretoria do Flamengo. Então, e aí você vai passar pano. Opções erradas, aí teve troca, não deu certo, aí um monte de competição, chegar, Bicho? planejamento errado. Então a diretoria do desconfio, mas eu Flamengo quero teve um 2023 muito ruim, que começou já no final de 2022 com uma decisão equivocada. Ele tá batendo pra depois Agora, soprar. qual foi o erro da diretoria do Flamengo para 2024? Primeiro, se o Tite é mesmo esse semideus, como alguns pintam, que é o grande treinador do futebol brasileiro dos últimos tempos, eles foram lá e contrataram o Tite. O Corinthians, que é o time querido do Tite, fez 3, 4 propostas para ele, ele disse não. A diretoria do Flamengo conseguiu convencer o Tite, que tinha jurado, prometido, que não ia treinar Você nenhum não time esquece brasileiro. disso, vai. Não, jamais vou esquecer. Eu vou morrer falando isso aí. Então é o seguinte, o Tite tinha jurado, não, pode escrever aí, me chame de mentiroso se eu assumir um time em 2023 aqui no Brasil. Espero que Não não deu vai outra. 70 anos de Ele discurso. foi lá e assumiu. Então a diretoria conseguiu comover O Tite. o Tite. Sim, Então, claro. assim, pegou tal. Aí todo mundo, caramba, que jogada de mestre da diretoria do Flamengo. Contratou o Tite, um super técnico, super treinador, né? E já antecipou ainda processos, né? Porque com o Tite tudo são processos, né? E aí, faz pré-temporada nos Estados Unidos. Parece time europeu. A diretoria conseguiu lógico. Mas pré-temporada. tipo, Aí o Tite pede reforços. Ah, eu quero o De La Cruz, tá aqui. Toma, De La Cruz. À vista. Vinha. Ó, o Vinha é legal, muito bom ali, lateral, compõe, não sei o quê. Toma, tá Léo aqui. Ortiz. Léo Ortiz eu quero. Eu convocava pra seleção, adoro. Tá aqui o Léo Ortiz, tá aqui. A diretoria contratou jogador. O que o Tite pediu e quis, a diretoria falou, deu pra ele. Aí começa o Campeonato Carioca, pode poupar, pode botar a garotada sem problema aí e tal. Vai lá, só toma um gol do Nova Iguaçu com o time reserva, né, e tal. Então, assim, a diretoria deu todas as condições. Até onde eu sei, o Flamengo, que tem um faturamento de mais de 1 bilhão, paga em dia, então não tem problema, não tem jogador lá com salário atrasado, com mimimi porque não recebe, não sei o quê. As melhores condições possíveis para a comissão técnica, para o jogador. Então, para 2024, eu não vou culpar a diretoria do Flamengo. Se ela errou redondamente, estupidamente para a temporada passada, para essa aqui, ela contratou um técnico que muita gente imaginava, e vocês da imprensa imaginavam que é um Midas, que o que ele toca vira ouro. Mas eu também acho. Eu continuo acreditando no trabalho. Então, por isso que a torcida do Flamengo, Mas a você nação, viu? mira Pera, eu tenho uma especialmente o pergunta. Tite. Eu tenho que fazer uma pergunta. Mas, Birner, só uma coisa. Eu tenho que fazer uma pergunta. Enquanto vocês estão Deixa eu debatendo... A era Tite no Flamengo acabou? Isso, você já quer acabar? Ainda não acabou, ele não foi demitido, mas se ele perde pro Corinthians pra você ver. acha que acabou? Não ganha do Bolívar na Libertadores e se complica. aí o Bueno já tem um era. Porque você faz essas coisas quando um técnico está condenado, você fala, o Carpini foi demitido do jogo Pela contra o torcida. Bragantino. O Atlético, o Filipão, quando a menina, como é A que é o nome? menina, a Laurinha, né? Foi lá e fez o protesto. Laurinha. O Tite está nessa situação? Filha da Mari Spinelli. Ou o Tite ainda pode se recuperar? O Tite pode se recuperar, mas Como ele que você tá fazendo esse discurso todo? Porque é a minha característica, é a minha... Mas você tá contra, cara. Deixa o rapaz trabalhar. Você não pode querer tirar uma Você não vai característica. fazer faixa contra ele. Mas, quê? não, Por que mas você você tem um vai ponto. fazer Se faixa o contra ele Flamengo não é perder. Mas você entendeu meu raciocínio? Se não for bom contra o Corinthians, Volta, a gente William. pode Então, acabar. assim, amanhã, Eu não você duvido imagina, nada. Maracanã, nação lá em peso. Sim. Já vai ter protesto, desconfiança, talvez antes. Aí tem um resultado ruim, um desempenho ruim,
O Maracanã vai demitir o Tite. E aí a direção que vai estar primeiro lá, tempo, 0x0. ela fica com 0 a 0 as mãos é uma amarradas. boa Fazer o quê? questão. Não Você precisa tem sair lá perdendo pro milhares intervalo, de não, Bubu. pessoas querendo Ó. fora Tite, fora Tite, fora Tite. A diretora do vamos Flamengo vai fazer um falar, cara... exercício. Mas, é, você viu ali, mas você viu ali que no processo, o processo não, né? No diretor. protesto... É isso que eu ia falar. E o Põe, Tite, né? põe a Marcos imagem, põe a imagem Braz, da faixa. né? A faixa contra o Marcos Braz. senhor tá passando Que o pano senhor pra diretoria do passando pano Flamengo. pra Tô passando diretoria, pano pra diretoria do mas Flamengo. a nação que o senhor tanto Mas diz nesse representar, caso- Eu quero falar abraçar... daqui a pouco. Mas tá ali, ó. Então, mas assim, é que o Marcos Braz é uma figura que já... Olha lá. O Marcos Braz... Morde virilha. Morde virilha. Quem Então, que o Marcos Braz cometeu alguns erros lá no negócio, passado. Ele mordeu virilha. Essa não é uma questão, né? Mas tudo bem. Então, ele mordeu Não, virilha. esse morde virilha é tipo um Mas, diretoria por Jim exemplo, Carrey. eu né? falei Acho dos que erros entra da na mesma temporada pegada. passada, o Braz foi o cara que demitiu Mas eu o tô Dorival. com- Então mas ele eu já tô- tem um... Mas você Agora, concorda com Orlandinho. eles, Zé? Mas eu tô com o Bubu, né? Sério? Eu tô com o Bubu. Aí, né? ó. A culpa não é da diretoria. Eu concordo também. Mas culpa eu é acho do que faz treinador. parte. Eu quero falar sobre isso. A culpa é do Também, cara, treinador. uma espiral, né? A culpa é treinador e jogadores. Sim. A culpa são dessas duas. todo desses mundo tá dois, na parcela. desses dois grupos dessa vez. Porque assim, concordo. o que o Bubu tá falando é verdade. O Flamengo jogou os primeiros jogos do Campeonato Carioca com o time reserva. O Flamengo foi para os Estados Unidos fazer pré-temporada, escolher os times, Fato. né, fez as coisas como tinha que ser feito, Fatos. voltou para Trabalho com fatos. voltou para jogar o Campeonato Carioca, ele fez vários rodízios para procurar o equilíbrio. Lembra, Brino, que nós até senhor. conversamos aqui e tal. Encontrou o equilíbrio, encontrou o time voou. Quando perde um jogador, ele perdeu totalmente o rumo, entendeu? Ele perdeu esse equilíbrio que ele tanto buscava. Assim, eu acho que o Flamengo tem condições de voltar a jogar o que pode jogar. Desde que o Tite encontre plano B, plano C. Nós falamos aqui, não sei se o Bini estava no começo do ano, porque são muitos programas todo dia, então a gente não sabe, às vezes tem as variações de informações aqui com a gente. Acho que o Bubu lembra que nós falamos isso. Eu falei, acho que o Pedro, nós falamos, o Bubu também falou, que o Tite, com esses jogadores, ele teria condições de entrar em cada partida, em cada jogo, com um sistema de jogo diferente. Sim. Assim. Pela variação, pela forma, pela versatilidade dos jogadores. E ele, em momento algum, quando ele encontra o Fábio time... Santos falou aqui que ele é Sim, conservador. quando ele encontra o time, ele permanece com aquele time. E aí você sabe exatamente o que vai ser feito com o Luiz Araújo, você sabe exatamente os movimentos que vão fazer Cebolinha. Mas agora... Não, então troca. É aquela coisa que ele faz no banco, que é troca. Aí o Cebolinha vai pro lado direito, o Luiz Araújo vem pro lado esquerdo, e aí troca para mudar. Você muda o posicionamento e muda a característica, né? Porque o Cebolinha, ao invés de ir por dentro, vai por fora. Isso. Então o Luiz lateral, Araújo vai o pra lateral fora. que está Pra fora. acostumado com o Luiz Araújo que vem por dentro vai para fora. Então, assim, Exato. essas coisas. O Tite só faz isso. Se você analisar as substituições, elas são as mesmas sempre. Né? Então, isso que é o que acho que está. A gente tem que se. Nós não, né? Mas os torcedores Temos que apontar, né? Temos que apontar. É que nós estamos apontando. O que a diretoria fez esse ano? Deu todas as condições para o Tite fazer o com trabalho. reforços. Ortiz, Dela Cruz, bem lembrado Todos, pelo todas. Muito Então obrigado agora, pelo elogio, agora realmente, de fato, nós sabemos que o futebol brasileiro é dessa forma. Se você não tem bons resultados, a torcida vai cobrar, a torcida vai exigir. E quando você dá todo esse material humano para o Flamengo, a torcida do Flamengo naturalmente já tem uma empolgação por achar, né, que o time é o melhor e tal. E cada um torce da maneira que tem que achar e que gostar. Que gosta do seu time, beleza. Aí quando você não tem essa Aí a pressão expectativa aumenta. correspondida, e aí você pega o treinador, e eu acho que o Tite também está carregando isso, né? O Bubu até brincou o negócio do bingo, né? Do campo Bingo da molhado e tal. Muitas desculpas. Mas se você analisar, em todos os jogos, ele vem falando, desculpa. Isso para o torcedor é ruim. Então ele assume que está errando. E o torcedor flamenguista, e aí é paixão, não é só o flamenguista, mas são todos os torcedores, ele não vai admitir que o Tite, não que ele não vai admitir, não é isso, para ele é difícil de entender que o Tite, o consagrado, e eu acho que um bom treinador, um dos melhores, se não o melhor do treinador de futebol brasileiro nos últimos anos, tal, chega na coletiva e fala assim, olha minha gente, sabe, eu ganhei o Campeonato Carioca e a prioridade era colocar o Campeonato Carioca para ser, né, para a gente sair na foto. Por isso que eu coloquei o time Vera lá. reserva lá, 5 jogadores contra o Milionários, porque mesmo com a vantagem de 3-0, a diretoria pediu para ganhar o campeonato. Então aí depois passa uma semana e ele fala assim, olha, gente, é impossível, entendeu? Ganhar todos os campeonatos. Eu também acho, e todos nós aqui sabemos disso.
Mas você não pode vir a público e falar assim, olha, hoje no Corinthians eu perdi o Paulista, mas eu ganhei o Mundial. Ou seja, eu vou perder esse aqui, mas eu vou buscar outro. Não. O mínimo que eu acho que o treinador do Flamengo hoje tem que fazer, pelas condições e a estrutura que o Flamengo tem, olha, disputar. Iremos disputar todos. Teremos problemas, calendário e tal, mas nós iremos entrar para disputar todos os campeonatos. Que um time desse nível, os jogadores na última partida, cada um na sua função. Sim, mas aí eu Todos conheciam as funções que tinham que fazer. Mas aí não é diretoria. Com todo respeito, não é diretoria. Dia a dia? Não, aí é diretoria. Interfere como? Interfere. E quem interfere aí é o treinador. O treinador que cobra, é o treinador que faz, o treinador que acerta, Perfeito. o treinador que conhece os seus jogadores. Perfeito. O Abel revezou o Campeonato Paulista. Se você pegar aí o Campeonato Paulista inteiro, quase que inteiro, ele trocou o time todos os jogos. Só que o time do Palmeiras jogava sempre da mesma forma. Certo. Aí não é diretoria. Porque a diretoria, na hora do jogo, Birner, não entra em campo. Mas qual jogador do E o Abel já teve coletivas em que ele meio que atacou a diretoria. Criticou, falta de reforma. Nós estamos passando por alguns, eu não digo problema, não é isso, mas são características de épocas de trabalho, por favor. Não me levem a mal, não falem, você está voltando ao passado, não é isso. É porque nós tínhamos uma autonomia, os jogadores de futebol antigamente, para tomar as decisões, assumir responsabilidade dentro de campo, bater no peito e chamar a responsabilidade, brigar, sair na porrada, dá bola para mim que eu resolvo, tal. O que o Endrick fez contra o Botafogo ano passado Debaixo do braço aqui. era uma coisa normal, você sabe disso. Era uma coisa normal que se fazia ano passado. Normal, porque você tinha a necessidade de, vamos lá, você tinha uma afirmação melhor, você tinha uma formação de uma maior dificuldade, então você forjava um caráter diferente do que se forja hoje, do que se monta hoje. E aí não eu estou falando que são constatações. Hoje você dá prioridade a determinadas situações e você não forma o homem, o ser humano. Porque nesses momentos de dificuldade, o homem vem à tona. O cara que lá nas categorias de base foi preparado, olha, você vai sentir pressão, isso e aquilo, o cara vem à tona. Sabe que eu acho uma coisa muito sincera, eu te conheço há um bom tempo, desde a primeira vez que você foi comentar futebol na rádio, eu acho que eu estava no dia que você fez. Olha lá, 2009. tela dividida, E conheço você gostei. conhecia você vendo como jogador antes. Você tem uma coisa muito otimista que eu admiro, mas não funciona assim na prática. Não, então, mas eu vou você chegar acha que lá. todo jogador se comportar como você se comportava? Não, Birner. E não é assim. Não. Não é assim. Não, eu vou chegar lá para fazer Você não reage assim. Não, mas eu vou fazer a Só comparação. uma coisa, quanto tempo você demorou para falar alemão? 6 meses. Quantos jogadores você acha que vão para a Alemanha hoje e vão conseguir falar alemão em 6 meses? Eu não estou falando do jeito elogioso. Não, eu sei. Que você tem uma visão muito otimista de um grupo de jogadores onde as pessoas são diferentes. Elas não vão ser como você é. Não, eu sei, mas eu vou chegar lá. A minha intenção é justamente fazer essa comparação. Né? Porque essa independência que nós tínhamos no futebol no passado, ela não existe hoje. Mas no passado tinha o Marcelinho que reclamou da comida da Espanha, o Viola que reclamou da comida da Espanha. Mas ali é cláusula contratual. Ninguém tudo bem, sabia, mas é cláusula contratual. Os caras são mais responsáveis em algumas coisas. Não entender o que você está dizendo. Mas eu estou dizendo, dentro de campo hoje, o jogador é muito mais dependente dos treinadores do que antigamente. Hoje o cara, para sair de cima da linha, ele olha para o treinador. Então, assim, ele precisa entender o jogo. Beleza, a bola está lá do outro lado. Aí tem aquela coisa da amplitude, né? Vamos abrir o campo. Beleza, a bola está no bubu lá do lado esquerdo, eu estou lá aberto em cima da linha do lado direito. Ou seja, eu não vou pegar a bola. Se eu ficar ali em cima da linha, eu não vou pegar a bola. Então o que eu faço? Eu fecho um pouquinho por dentro, porque se tiver uma diagonal, eu posso entrar, eu estou muito mais próximo do gol, para fazer o gol. Entendeu? Mas eu tenho que seguir o que o treinador falou. Vamos fazer amplitude. Eu ficar lá aberto, beleza. Só que até essa bola chegar até lá, porque no futebol brasileiro não tem inversão de jogo. Você não tem jogador, são raros os casos que você tem um jogador que faz inversão de jogo e aí dá a possibilidade do cara que está lá na amplitude pegar a bola no 1 contra 1 e ir para dentro do cara. Então até a bola chegar lá é difícil. Então o time que está marcando, que posiciona todos os jogadores aqui, deixa do outro lado oposto, né, livre, o cara vai fechando, fechou. Quando a bola chegou, aí você é obrigado a tocar. Por isso que a gente toca muito de lado. Né? Então, mas por quê? Porque você não tem uma independência. Por que o Endrick chama a atenção? O Estevão agora também, a mesma coisa. coisa. Por que o Estevão? Por que o Júnior Santos no Botafogo tá deitando e rolando? Por quê? Porque tá todo mundo acostumado com o jogador que pega a bola e toca. O cara que pega na bola e corta, ele se sobressai. O que aconteceu quando o Lucas chegou no Brasil? Lucas Moura.
Você lembra do gol que ele fez contra o Flamengo no Maracanã? Sim. Tinha uma defesa montada, 3 jogadores na frente dele. Ele pegou a bola, deu uma rabiscada simples e gol, nas entrelinhas. Ninguém conseguia pegar. O Lucas, quando voltou ao futebol brasileiro, ele trouxe algo que não de existia. personalidade. E hoje, né? talvez, no Flamengo, o único que faça isso é o De La Cruz. Por isso que é o mais poupado não é do só Corinthians, Vina, né? né? E hoje, por isso que eu Obrigado, tô querendo fazer essa comparação. Hoje, os jogadores são muito mais dependentes do treinador. Por isso que, por exemplo, quando você fala sobre a diretoria do Palmeiras e a diretoria do Flamengo, eu acho que, por exemplo, nesse caso, é o treinador. Mas é uma pergunta. Não, eu acho que é treinador também, mas não dá pra tirar a diretoria. A diretoria, falar sabe a isso. diretoria aonde atua? A diretoria atua em falar pro menino, falar assim, ó, subiu aqui, pezinho no chão. Porque se você tiver os pezinhos lá nas nuvens, você tá fora. Esse é o trabalho da diretoria, junto. Então é isso aí, nação, mais um vídeo aqui para o canal, né? Nesse véspera do jogo aí, diante do Corinthians, né? Arrascaeta e Varela tem dias decisivos aí no Flamengo aí, né? Treinam no Flamengo, mas tem dias decisivos se vão ser relacionados para o jogo ou não, né? Nesse último dia antes do jogo diante do Corinthians, Varela e Arrascaeta serão reavaliados pelo departamento médico do Flamengo para ver se estão aptos a poder estar pelo menos no banco ali ou não, né? Obviamente, se você está apto a estar no banco, geralmente você está apto a poder jogar, né? Então vamos ver aí como que vai ficar a situação de Varela e Arrascaeta aí para esse jogo aí, né? Então aqui, treino dessa sexta-feira irá definir a escalação de Arrascaeta e Varela contra o jogo diante do Corinthians, né? Se vai definir se os jogadores são relacionados para a partida ou não, se tem condições ou não, né? O Ayrton, uma joia do Flamengo aí, né? Durante essa crise do Flamengo na lateral direita, Varela machucado e o Wesley muito contestado. O jovem jogador, o Everton, com 2T, Araújo, surge como uma nova alternativa, né? Visando essa crise na lateral direita, né? Então o jogador ele vem treinando na lateral direita desde março, desde 2 meses atrás aí. E pode ser uma novidade na escalação aí, né? E após a convocação da seleção brasileira para a Copa América, o Flamengo ganha um fôlego, querendo ou não, de não ter nenhum jogador convocado para a seleção brasileira, né? Lembrando que vai ter jogadores convocados para a seleção uruguaia e chilena. Isso para mim é certo, mas para a seleção brasileira, que alguns meses atrás a gente tinha esse receio de Pedro ser convocado, Fabrício Bruno ser convocado, Ayrton Lucas ser convocado, pelo menos ninguém foi convocado, obviamente pelo motivo, né? O Flamengo vive uma crise e o Flamengo não joga bola. Se o Flamengo tivesse jogando muita bola, fosse pelo menos o melhor futebol do Brasil, ou no top 3 ali, Pedro marcando gol pra caramba, Fabrício Bruno, a defesa do Flamengo não tivesse passando nenhum gol, ou tivesse pelo menos a mesma consistência do Campeonato Carioca, eu acho que o Fabrício Bruno sim teria sido chamado para a Copa América, né? Mas obviamente, você disputa ali com um Militão que tá voltando de lesão, jogadores jogando na Europa, a disputa ali é meio desigual, né? Sempre o jogador europeu sempre vai levar vantagem em relação ao jogador que joga aqui no brasileiro, né? No Brasileirão do Brasil, né? Sempre. Mas é isso aí, tamo junto.